E aí, meus jovens, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar Sociologia. E o tema que nós iremos trabalhar no livro Sais de Vocês é o capítulo 6, que é intitulado como Estratificação e Desigualdade Social. Vai trabalhar sobre o sistema de castas e a sociedade em estamentos e em classes. O primeiro que nós iremos trabalhar é justamente o sistema de castas, como ele fala aí, né? Que é caracterizado por relações sociais que obedecem a uma rigorosa hierarquia. E chama a atenção que é bastante enfatizada em meio ao sistema de castas a rigidez que existe entre eles, entre o sistema em si, entre os membros de cada casta, e a falta de ascensão social, que ele chama de ausência de mobilidade social. O termo casta ele é escrito em sânscrito, que é uma antiga língua, né, falada na Índia, que significa cor, tá bom? Chama atenção também que quem dá justamente base para a existência desse sistema é a lei, que ela é classificada de acordo com a raça, cultura, ocupação profissional, entre outros. Vamos observar que, claro, é um sistema característico da Índia, né, que obedece a uma organização social que é resultante, né, dos preceitos religiosos. E chama atenção que nesse caso ainda, chama atenção que essa estratificação social, ela obedece justamente o nascimento do indivíduo e, claro, né, a família pelo qual ele pertence. Chama atenção que mesmo em meio a esses problemas de costumes, essas limitações, isso não anula a possibilidade de que eles possam ter contato, né, e uma troca de cultura entre os membros dessas castas. Aqui nesse próximo slide, vamos observar essa estátua que está à esquerda de vocês, que representa a figura do deus Brahma. E aí vamos ter justamente essas castas que obedecem à divisão, né, social da Índia, formada por Brahmanes, Kshatras, Vaishyas, Sudras e Paras, chamados também de Dalits. E os Brahmanes é formada por sacerdotes, magos, religiosos, filósofos, é uma autoridade espiritual e intelectual. Nós temos os Kshatras, que é formada por guerreiros, com atribuições jurídicas, policiais e militares. Nós temos aí também os Vaishyas, que é formada por artesãos, comerciantes, criadores de gado, ou seja, aqueles que formam um conjunto das atividades econômicas. Nós temos também os Sudras, que é formada por servos, trabalhadores braçais e empregados domésticos, relacionavam-se justamente com as atividades necessárias para garantir a sobrevivência da comunidade em si. E nós temos os Dalits, ou chamado de pares ou intocáveis, que segundo os hindus, eles não teriam nascido do deus Brahma, por isso seriam discriminados e para eles os serviços mais detestáveis, como por exemplo, limpadores de fossas, coveiros, por aí vai. Ok, meninos? No próximo item vamos trabalhar justamente então sobre a divisão social estamental. Tá bom, meninos? Que, claro, né, é muito trabalhado isso também em história. Chama a atenção que nesse caso, meninos, é um sistema de estratificação dividido em estados ou ordens, tá bom? Por isso sociedade estamental, e que é muito característico da sociedade medieval, ou seja, do feudalismo em si. Essa frase aqui, ela caracteriza muito bem a presença da mentalidade religiosa que é fortemente influenciada pela Igreja Católica e que justifica essa divisão social. Ele fala aí, a casa de Deus, que parece uma, é portanto tripla, onde uns rezam, outros combatem e outros trabalham. A divisão social dessa ideia de feudalismo, como nós temos aí, ela está dividida em clero, nobreza e servos ou camponeses. Clero, chamado de oratores, aqueles que oram. Os nobres, aqueles que batalham, guerreiam, também chamado em latim de belatores. E nós temos camponeses e servos, os laboratores, aqueles que trabalham. Chama a atenção que nesse caso aí, o clero, segundo reza a história desse momento, né, ele procura orar pelos dois outros grupos, ou seja, nobres e servos. Os nobres protegem por meio das guerras o clero e os servos, enquanto os servos sustentam os outros dois, né? No caso aí o clero e a própria nobreza. Tá bom, meninos? Prosseguindo, nós temos aí então uma divisão de sociedade em classes, tá bom, meninos? Chama a atenção que nesse caso aí, essa ideia ela é muito comum da Idade Moderna. Leve em consideração que nós temos vários fatos históricos ocorrendo naquele momento. Grandes
navegações, renascimento, reformas religiosas, iluminismo, mas chama a atenção que nesse caso, quem vai procurar estudar sobre isso, quem vai dar sua contribuição é Karl Marx, onde ele fala que nesse momento a história de toda a sociedade tem sido a história da luta de classes, da luta de contrários, da luta entre dominantes e dominados. Para o seu tempo, para o momento dele, é o que ele vai chamar de luta entre burguesia e proletariado, ou seja, aqueles que são os donos do meio de produção, a burguesia, versus o proletariado, que vende a sua maior riqueza, que é a sua força de trabalho. E nesse caso aí, ele chama tudo isso de marxismo ou materialismo histórico. Tá ok, meninos? Que é muito característico até hoje, dessa busca, né, justamente da superioridade de um pelo outro, da diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Finalizando, nós temos aí então a figura de Max Weber, onde ele vai falar sobre a estratificação social também, que ela é fundada nas lógicas do mercado, em especial, claro, o capitalismo. E eles falam que nesse caso os indivíduos encontram-se em igual situação de classe. Tá bom, meninos? Nesse caso aí, são três categorias sociais que justamente, né, sempre a minoria vai procurar prevalecer sobre a maioria, que é muito característico hoje do dia a dia, né? Como nós podemos observar, pagamos muitos impostos, mas qual é o retorno de tudo isso para a sociedade como um todo? Tá bom, meninos? Bom, no demais é isso, tá ok? Essa foi a nossa aula bem rápida, como vocês puderam perceber, em Sociologia. E aí vocês têm justamente, né, o livro Sais, e nas páginas 216 e 17, a responsabilidade é de treinar justamente aquilo que foi explicado. Meninos, um forte abraço a todos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Fui!